ao vivo, mais uma noite falando de coisas sérias com pessoas sérias. Cris, já estou te esperando se você estiver me vendo aí. Essa live foi esperada porque a última live que nós fizemos, as pessoas que estavam assistindo reclamaram que nós acabamos muito cedo. Então nós resolvemos voltar a pedido das que estiveram ali. E aí, olha aí, ó a Georgia vindo. Lilian, Cris tá chegando, olha que beleza, pode entrar. Eu vou aproveitar para ver se a minha luz tá boa. Tô muito escura aí, que se eu estiver muito escura me avisem. Pera lá. Assim. Bem, Georgia, um beijo para você. Olha, aproveitem, quem estiver aí já aproveitem. Deixa eu chamar. Cris, tô te chamando. Chamei. Ninguém vai poder reclamar hoje. Que nós vamos encerrar essa live sem falar tudo o que precisa. Cris, não estou vendo você aqui acenando para mim. Acho que você tem que voltar de novo. José. Cris, José tá aqui. Cristiane, você não está aparecendo para mim. Sai e volte novamente, por favor. Pera lá. Cadê? Cristiane. Vamos continuar falando de violência contra a mulher, mas hoje nós vamos falar sobre o perfil do agressor e o perfil da testemunha. Da testemunha não, o perfil da vítima. Agora sim, Cris. Deixa eu ver, fazer uma transmissão ao vivo. Agora eu tô te aguardando. Essa luz tá boa? Nem sei. Oi, querida! Oi, deixa eu consertar aqui, que você vai pedir para eu limpar. Já limpei. Isso mesmo, limpa isso aí. E aí, trabalhou muito hoje? Então, acabei um atendimento agora, então foi muito rápido. Você tá onde? Oi? Você tá em casa ou tá no trabalho? Não, tô no consultório, mas eu faço atendimento online. Então, assim, a gente acaba fazendo atendimento online, que hoje é o que mais tem acontecido. Eu até já pontuei alguns assuntos, algumas coisas que são muito importantes da gente falar, que não foram falados. Primeiramente, né, desculpem a minha falta de educação, boa noite a todos. Queria também agradecer a solicitação da gente voltar para poder falar desse tema. E eu vou trazer agora alguns estágios da vítima, alguns perfis dessas vítimas e desses abusadores. Por que eu acho importante que a gente venha trazendo esses temas? Porque algumas mulheres que estão aí do outro lado podem estar passando por um relacionamento abusivo. Então, eu acho que essa seria uma forma muito clara das pessoas prestarem atenção em seus próprios relacionamentos e verem se tem alguma coisa aí que não está funcionando muito bem. Que, como nós falamos na semana passada, do relacionamento disfuncional, do tóxico e também do relacionamento abusivo. Então, eu vou começar a falar. Posso falar, Odil? Você quer fazer alguma pergunta? Porque você sabe que eu começo a falar, eu não paro. É por isso que eu gosto de você. É porque você não para. Isso é ótimo. E quem não para é porque tem muito assunto, né? Gosta de falar. E esse lugar é por isso mesmo, é para quem gosta de falar. Eu quero o Sim, seguinte, avisar para as pessoas que estão aí, que nós voltamos, né, para fazer essa live, para não repetir a live, mas dar continuidade. Ou seja, hoje nós vamos continuar falando de violência contra a mulher, mas nós vamos falar sobre o perfil do agressor e o perfil sim, da vítima, não é isso? E também sim, sobre alguns tipos de violência, né? sim. Nós vamos falar também dos estágios dessa vítima. O Então, que bora lá. acontece? Vamos Hum. lá. Vamos turbinar, vamos começar. Eu não estou colando, não, é porque eu já pontuei, aí eu já vou dizer que eu escrevi, senão eu vou voltar ao mesmo assunto. Nós Não, acho temos que alguns estágios de vítimas.
E aí eu posso falar diante de um pouco de experiência que tenho. Algumas vítimas chegam até o consultório, que a gente chama de negação inconsciente, é quando essa vítima chega com uma série de questionamentos. Doutora, eu vim aqui porque eu estou ansiosa, eu estou com taquicardia, eu não durmo direito e alguma coisa não está bem. Eu preciso tratar de mim. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou fazendo bem. O meu marido diz que eu estou com problema e eu devo estar mesmo. Então, eu estou chegando aqui porque eu preciso me cuidar. E aí vem essa vítima. E aí você fazendo a anamnese, né, que é o primeiro atendimento que a gente faz, nós enquanto psicólogos, e aí a gente vai começando a perceber que ela só traz nos atendimentos tudo relacionado ao relacionamento dela. Ou seja, você está ansiosa, você está com taquicardia, você está com pressão alta, você está com pânico, mas todos os assuntos abordados na terapia são relacionados à tua relação. E aí você começa a adentrar um pouco mais. Esse é o estágio onde a vítima tem uma negação inconsciente, onde ela não percebe que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar aí. Você lê porque você sabe que eu sou péssima para ficar vendo essas letrinhas aí embaixo. Agora, olha só, Cris, você está falando que atende. Qual o nome dessa entrada inicial? É atendimento tardio? Como é isso? Então, negação inconsciente. A Negação vítima chega inconsciente. para a gente como uma Ah, negação inconsciente. O que é essa negação inconsciente? Ela trazer para você diversas demandas, diversos sintomas físicos que fazem ela entender que ela está com um transtorno de ansiedade, porque ela não dorme, ela não come. Mas durante esses atendimentos, isso ela traz como queixa principal, tá? Mas durante os atendimentos é percebido que toda a demanda dela advém do relacionamento. Que ela, de certa forma, ela não consegue atingir as expectativas do companheiro dela, do parceiro, do namorado. Então, ela precisa se tratar, porque ela precisa ser melhor para ele. Isso é a vítima que não tem consciência nenhuma de que está passando por um relacionamento abusivo. Temos também, aí eu vou dar um tiquinho que eu já falei, temos também a negação consciente, que ela não sabe o que está acontecendo. Mas ela não tem certeza disso, mas às vezes ela percebe que alguma coisa não está bem, alguma coisa está errada. E aí ela procura o psicólogo, né? E fala assim, ó, eu tô percebendo que eu tô num relacionamento e aí ele tá fazendo algumas coisas e eu não tô entendendo de que forma que ele tá fazendo, por que que ele tá fazendo, e isso não tá fazendo bem para mim. E aí muitas vezes essa mulher pede socorro à mãe. E aí chega na casa dessa mãe e fala: "Mãe, me ajuda, porque eu tô passando por isso, eu tô passando, ele tá me cerceando, ele não tá deixando que eu vá a determinados lugares, ele tá falando da minha roupa, ele tá começando a falar do jeito que eu me visto, que eu não consigo fazer nada. Me ajuda". E aí essa mãe move céus e terras para poder ajudar essa filha. E aí tira essa filha da casa. E aí, um belo dia, essa filha fala para essa mãe: Não, mãe, eu acho que eu falei demais. Eu não devo estar, não devo estar falando coisa direita, porque ele não é assim. Eu acho que eu estou imaginando que ele está fazendo isso comigo. E aí, essa vítima volta, né? Que a gente chama que é a negação consciente, que ela nega, ela tem consciência que alguma coisa não está bem. Mas ela nega essa consciência. É como se ela estivesse brigando com ela mesma em relação ao que ela está vivendo, tá?
Nesse momento aí que você está me dando já um item, um indício da personalidade dessa vítima, né? A negação, a Sim, confusão. sim. Isso que você está falando é interessante porque quando uma pessoa tem pânico, ela primeiro Isso é um perfil. a pessoa sente uma taquicardia e diz: eu tenho que ir ao cardiologista, eu estou sentindo que eu vou morrer. Então, é uma confusão de sentimento, de emoção e de sintomas, na verdade é um grande equívoco, né? Ela está ali sendo maltratada, é tudo muito emocional, mas ela ainda assim não entendeu que isso Sim. advém de um relacionamento abusivo. Exatamente. E aí, por fim, a gente tem aquela vítima que tem consciência. É o estágio onde ela sabe que ela está numa relação completamente destrutiva, que não faz bem a ela, mas que mesmo assim ela não consegue sair. Por quê? Aí a gente vai entrar no perfil, né? No perfil subjetivo, né? Do abusador. Antes de falar do perfil do abusador, eu gostaria de falar também de alguns tipos de violência que esses abusadores eles usam, tá? Como estratégia. Apagou? Oi? Hum? Apagou? Apagou, de repente para mim apagou. Então, antes de falar do perfil, que aí vocês vão entender muito bem por que que essas vítimas são tão suscetíveis diante dessas estratégias e desses tipos de abuso que eles fazem. Os temas, né, são todos em inglês. Por que inglês? Porque os Estados Unidos é o país onde mais se investe nesse tipo de relacionamento abusivo, nesse tipo de violência, que é uma relação abusiva e ela é muito silenciosa. É difícil de você denunciar esse relacionamento abusivo? Sim, porque na maioria das vezes não tem violência física. Ele é bem silencioso. O que predomina nesse relacionamento abusivo é a violência psicológica, é a violência moral, também a violência sexual. Mas a violência física não é fator, não é algo predominante nesse tipo de relacionamento abusivo, tá? E aí a gente tem o nagging. Então tá tudo em inglês, às vezes minha língua vai enrolar, mas vocês vão entender. O que que é o nagging? O nagging é algo tão pernicioso que o que que ele faz? Ele começa a reduzir a autoestima da vítima, né? Ele gera nela uma intenção de compensação. Ele faz uma crítica disfarçada. E eu vou te dar um exemplo. Isso acontece muito. Nossa, você era tão linda. Pena que você tá gordinha, né? Se você não tivesse gordinha, aí você poderia ser aquela mulher linda que você era antigamente, né? Isso é um tipo de abuso que a gente chama de nagging. Ele é uma crítica disfarçada. Ele fala que você era linda, mas ao mesmo tempo ele te coloca para baixo. E nós sabemos que mulheres precisam se sentir atraídas, atraentes principalmente, até mesmo pelo corpo. E que qualquer fala que se tenha que ela tá gorda ou que ela tá com olheiras ou que ela tá com cabelo feio, isso já vai baixar a sua autoestima. Então ele começa a minar a autoestima dela, tá? Vai no ponto fraco, né? Débora, Exatamente. eu tô achando que o agressor é um grande conhecedor de mulheres, né? Sim, mas é claro, isso a gente vai ver lá na frente. Mentiroso, não é isso? Assim, é tudo muito mais amplo, mas não tem como a gente ficar detalhando ponto a ponto de que forma que eles agem. Então, é uma coisa muito superficial que eu estou falando para as pessoas, que as pessoas possam entender um pouco mais. Nós temos aqui o gaslight. O gaslight, isso é algo que acontece há muito tempo. Inclusive, tem um filme de 1940 que se chama Gaslight, que é exatamente isso. O que é o gaslight? É aquele tipo de manipulação que ele faz com que a vítima
perca a percepção do que é real e do que não é. Ou seja, vou dar um exemplo. Eles estão numa relação onde ela fala, olha, eu não estou satisfeita dessa forma, eu não estou feliz assim. E aí ele fala, não, mas foi você que fez isso. Eu te amo. Você quer terminar com uma relação, mas eu te amo. É você que não me ama. E aí ela fala, não, é claro que eu amo. Eu estou mostrando para você a todo tempo que eu estou nessa relação. E aí ele fala, não, você não. Você está falando, você está colocando palavras na minha boca. Tudo isso ele fala. Ele fala que não ama. E aí tudo que ele fala, ele transforma como se a fala fosse dela. E aí ele elimina toda a percepção e o senso de realidade, que é o que acontece muitas vezes lá naquela negação consciente. Será que eu estou ficando louca? Será que realmente ele é isso tudo? Será que realmente ele faz isso tudo? Ou isso é fantasia da minha cabeça? Então ele começa a fazer com que ela não acredite naquilo que ela fala. Então ela acha realmente que tudo que ele está falando é verdade. Porque ela está sonhando, ela não está vivendo aquilo. Isso é extremamente manipulador. Porque ali ele consegue minar toda a percepção que ela tem. E aí nós temos o interrupting, que isso é algo que acontece muito, principalmente em programas de televisão, né, que a gente pode ver até pela internet. O que é o interrupting? É o homem interromper a mulher quando ela fala. Em várias entrevistas a gente vê, quando a mulher começa uma fala, ele vai lá e interrompe. É como se ela não tivesse capacidade de terminar aquela frase. E assim ele mostra para ela. Ela não consegue concluir um raciocínio. Ele vai lá e atrapalha. E o tempo inteiro ele faz isso. E isso é algo que a vítima começa a perceber e achar, junto com esses outros tipos de abuso, que ela realmente não tem capacidade. E aí, junto com o interrupting, a gente tem... Nossa, esse nome é muito difícil, eu tenho que ler. É mansplaining. Eles estão muito juntos. Por quê? O interrupting é ele interromper a vítima. Mas o mansplaining, além dele interromper a vítima, ele fala para a vítima que ela não sabe falar aquilo. Ou seja, além de interromper, ele critica. Não de uma forma velada, que acontece no interrupting, mas no mansplaining acontece de forma geral, de forma que ele fala, olha só, deixa eu falar que você não sabe falar isso não. Você não entende nada disso. Se você falar, você vai acabar atrapalhando o que as pessoas estão querendo entender. Você não sabe dizer nada. Isso é interessante porque, na verdade, esse conceito comportamental do agressor, ele é fragmentado, né? Fragmenta a ação do indivíduo, fica muito mais fácil. Exatamente. Ele vai por etapas, ele vai começando a minar a vítima aos poucos. Por isso que muitas pessoas falam que estão de fora. Como que ela não percebe? Porque ele foi feito de forma gradativa. De forma gradativa. Ele não simplesmente ele chegou no relacionamento e começou a fazer tudo isso. Poxa, porque se ele faz tudo isso, eu penso, esse homem é maluco. Esse homem é maluco. Então, caramba, eu não vou me envolver nisso. Mas ele não, ele chega como um príncipe. E aí, nós temos também um outro abuso, que é uma forma dele mostrar completamente poder, que é o stalking. Não é nem o stalking, é o nossa, stealthing, é stealthing. O que é o stealthing? O stealthing é no ato sexual, ele sem o consenso da vítima, ele tirar a camisinha. Como demonstração de poder. Demonstrando que, por que você tem que usar a camisinha? Muitas vezes para engravidá-la. Muitas vezes para passar doença venérea para essa mulher, que ele pegou de forma promíscua. Outro tipo também
É ele trazer para a relação sexual, fazer coisas com essa mulher que não trazem prazer a ela, só a ele. Tipo, chamar uma outra mulher para essa relação sexual. Isso satisfaz a ele, mas não a ela. E aí ela se vê obrigada para agradar o parceiro a entrar numa relação dessa. E permitir, muitas vezes, que ela não se previna, que ela não use camisinha, que ela não use nenhum tipo de contraceptivo. E isso é a forma que ele tem de mostrar o quê? O poder maior, o poder supremo. Né? Porque ali na relação a dois, ali entre quatro paredes, ali existe a relação onde o homem quer ter poder total sobre a mulher. Onde a mulher tem que ser submissa àquele homem. E isso é algo que também acaba com a mulher. Nossa, E aí, Cris, você vai falando, vai dando ojeriza, vai dando nojo. É impressionante. Quando a exatamente. gente. Esses três conceitos que você deu aí agora são violências verbais, não é Isso isso? sim, não deixa de ser. E a Porque outra comportamental. além de ser comportamental, ela é verbal. Porque se ele interrompe uma mulher, ele está interrompendo o outro. Ele interrompe, além de interromper, ele diz para ela que ela não tem capacidade de concluir uma conversa. E corta ela no meio de conversa o tempo inteiro. Cala a boca, você não sabe. Você não sabe o que você está falando, fica quieta. Isso é uma forma de abuso. E aí, por fim, a gente tem o stalking. Não, não por fim, não. A gente tem o stalking. O que é o stalking? É aquele perseguidor que mesmo a mulher fazendo denúncia, ele assim ainda consegue perseguir. Ele fica cerceando todo o direito daquela mulher de ir e vir. E isso acaba trazendo problemas para ela seríssimos, que ela acaba ficando dentro de casa com receio de que se ela for a qualquer lugar, ele pode estar lá e fazer alguma coisa com ela. E, por fim, a gente tem o bullying, que a gente sabe que é uma crítica depreciativa da mulher, né? É o que tá gorda demais, o que é ridícula demais. Tira essa roupa, tu tá ridícula. E fica chamando o tempo inteiro a mulher de gorda, a mulher de feia, que a mulher não sabe comer, que a mulher come igual um porco. Então, assim, começa a rotular e, mais uma vez, o que acontece com essa estima dessa mulher? Só tende a cair. Mas isso é feito de forma gradativa. Por isso que as pessoas não conseguem entender e perceber que elas estão nesse relacionamento abusivo. Não é simplesmente a pessoa... E essas mulheres, elas são muito julgadas. Porque elas não conseguem sair. E os outros falam, gente, mas ela não está vendo que ele está fazendo isso com ela. E aí cabe ao profissional que está desse lado poder trabalhar essas questões. Porque Então, aí... Pode falar. nesse caso aí, Cris, bem, antes de falar o que eu quero falar, eu quero te dizer que tem dois homens aí ouvindo a nossa live, o Paulo de Brasília, que eu chamo de Paulinho, uma graça. Estou vendo a minha tia aí, essa fofa, que está sempre me acompanhando. Eu quero te dizer, as pessoas às vezes têm uma má interpretação dessa mulher, porque a impressão que se dá é que essa mulher é uma mulher muito permissiva. Mas, na verdade, não, ela está doente. Ela não consegue enxergar a Sim, dimensão de todas essas ofensas comportamentais e verbais, não é isso? Ela realmente sim. precisa ser acolhida, ser ouvida. Olha, Fátima, ser ouvida, porque ela não tem noção da repercussão Não, disso não, não tem. psicologicamente. E aí cabe a esse profissional que está do outro lado ter essa percepção, né? É não abandonar, é não desistir. Porque ali você está lutando contra um manipulador. Você não controla o manipulador. Às vezes a mulher acha que já sabe que está vivendo esse relacionamento abusivo e muitas vezes quer enfrentar esse manipulador controlando e ela perde. Porque ele não consegue controlar o manipulador. E aí a gente tem assim o perfil subjetivo. O que é subjetivo? É aquele que você não tem como diagnosticar, né? São perfis que você
não conseguem enxergar que ele não é diagnosticado por qualquer pessoa. Ele é diagnosticado, sim, por profissionais da área de saúde, né? Então, ele é muito assim, toda mulher, e aí é algo que eu vou falar que as pessoas podem se chocar, e aí eu falo que toda a mulher, ela pode se envolver num relacionamento abusivo. Toda mulher. O que vai ser de principal evidência nisso e que é fator primordial é que essa mulher seja estável emocionalmente. Porque se essa mulher for estável emocionalmente, centrada, saber e conhecer a si mesma, suas emoções, tudo aquilo que ela pensa de si, isso é lógico. Você tem a tua saúde emocional, você tem uma autoestima que ninguém consegue te atingir. A partir do momento que ela começa a entender isso, ela sai dessa relação. Mas ela precisa ter uma saúde emocional. Se ela não tiver, e aí, se ela tiver aquele perfil objetivo que a gente vai chegar lá, né? Isso fica muito claro que essa mulher vai entrar nesse relacionamento abusivo e não vai conseguir sair se ela não tiver ajuda. Nem sempre a família ela consegue ajudar, porque muitas vezes é a própria família que critica, até porque essa mulher ela é afastada da família. Por quê? Para que as pessoas, os familiares, não percebam que ela está passando por um relacionamento abusivo. Então, o máximo que esse manipulador puder fazer para que ele afaste essa mulher do ciclo de amizade dela, da família, ele vai fazer. Porque vai ficar muito mais fácil para que ele torne e faça com que ela só viva para ele. E essa dependência emocional, ela se transforma também numa dependência química, porque ela não se vê como uma pessoa só. Ela não consegue se enxergar sem aquele homem, que é da mesma forma das pessoas que são dependentes químicas, né? Que não conseguem ficar sem as suas drogas. Essa é a maneira que ele faz. Ele é muito sutil. Ele chega como um príncipe encantado, né? E a vítima, muitas vezes, ela é muito codependente. Ela precisa de alguém para que ela possa se agarrar, para que ela possa se sentir útil, para que ela consiga conquistar alguma coisa. Ela não acha que ela é capaz de conseguir qualquer coisa por si própria. Que ela tem sempre que tem que ter alguém para ajudá-la nesse caminho. Né? E isso o manipulador deixa muito claro. Ah, se não sou eu para te ajudar a fazer isso, quem é que ia estar aqui para te ajudar? Quem é que está aqui para te ajudar? Sou eu. E aí ela começa a codepender daquele homem. Porque quem vai me ajudar? E isso é muito claro, até mesmo nesses programas que tem o nome Quilos Mortais, onde você vê mulheres obesas com homens magros, mas que vivem nesse ciclo, né, abusivo, onde eles, de certa forma, facilitam com que essa mulher não emagreça, porque dessa forma elas continuam dependendo dele, e se elas perderem o peso, para que eles vão servir? Para nada. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. E outra coisa e outro fato é muitas mulheres que foram abusadas sexualmente na infância têm uma tendência muito grande a se envolver no relacionamento abusivo. Porque quando você é abusada, pode perguntar. Você está falando de mulheres codependentes, né? Tem Exatamente. mulheres que são filhas de pais alcoólatras e elas acabam Sim, crescendo codependente de um outro homem alcoólatra. Ou seja, elas acabam tentando encontrar alguma coisa muito semelhante. Eu não sei sim. se na tentativa de tentar mudar o que elas não conseguiram mudar na paternidade, ou se realmente é essa dependência de homem hostil. Honestamente, eu não sei.
A maioria das mulheres que são vítimas de relacionamento, que tiveram sua infância, que viveram esse tipo de relacionamento de família Inclusive. abusiva, elas têm uma tendência muito grande a se envolverem em relacionamentos abusivos, foi a forma que ela aprendeu. Ela não sabe diferenciar, ela não sabe o que é bom, porque ela só teve isso na vida dela. Você pode ter esse tipo de relacionamento ou evitar. Você tem duas situações, mas isso vai depender de que forma essas informações chegam para você e de que forma você consegue fazer uma estrutura e fazer uma estruturação cognitiva. Por isso que a gente sempre fala em reestruturação cognitiva, que é desfazer tudo aquilo que ela aprendeu. E isso é um trabalho longo e é um trabalho difícil, porque é muito longo o trabalho de você fazer uma reconstrução cognitiva, né? Daquilo tudo que ela aprendeu e você falar, você aprendeu errado. E aí você não pode falar dessa forma, você aprendeu errado, que é mais uma vez uma pessoa falando para ela que ela faz tudo errado. Então, o profissional que trabalha com isso jamais pode atuar dessa forma, falando e enfrentando e colocando toda essa incapacidade que ela luta. Porque essa mulher, ela se sente incapaz, ela se sente uma fracassada. Então, ela acha que ela não consegue fazer nada. Aí pega um profissional que, em vez de trabalhar de uma forma... E, na verdade, a gente tem que trabalhar pelas beiradas, né? A gente pode até, em alguns momentos, dar algumas dicas de filme. Até no processo terapêutico, eu assisti um filme, geralmente quando eu encerro a sessão, né? E aí eu falo assim, agora encerrou a sessão, então, eu assisti um filme, e esse filme, assiste que você vai gostar. E aí ela assiste esse filme, e aí quando ela depara que muitas vezes nesse filme ela vivencia aquilo, e aí ela traz na próxima sessão, nossa, mas eu vivo isso, eu estou vivendo isso, me ajuda, porque eu não consigo entender por que que eu não consigo perceber. E pior, por que que eu não consigo sair dessa situação que eu tô? Me ajuda. E aí, o que que é importante? Você tem que ter suporte social, você tem que ter suporte familiar e suporte profissional. Você tem que ter um profissional que saiba acolher, que não esteja para criticar. Que isso acontece na própria sociedade. A própria sociedade critica essa mulher. É mulher de malandro. A mulher está vendo que o homem maltrata e continua com esse homem. É porque muitas vezes essa mulher acha que ela pode mudar esse homem. Ela tem aquela fantasia de que ela vai poder mudar esse homem. E quando ela começa a perceber que ela não consegue fazer isso, aí ela se sente mais fracassada ainda, porque ela coloca toda a culpa nela. Nunca a culpa é dele. E sim, sempre a culpa é dela. O fracasso é dela. A culpa é dela porque ela não conseguiu atender as expectativas desse marido. Porque o marido, muitas vezes, gosta de sexo e ela, particularmente, o sexo para ela é um complemento e aquele homem acha que sexo é a coisa mais importante do relacionamento e essa mulher tenta, muitas vezes, suprir isso dele e faz um esforço tremendo. Mas nesse esforço, ela também traz um sofrimento consigo, porque ela está querendo mudar a essência dela e a gente não consegue mudar a essência. A gente consegue mudar alguns comportamentos, mas a nossa essência a gente não muda. Então, por isso que é tão difícil. Pode falar. Você está falando de uma terapia onde você trabalha a cognição, né? Ou seja, você deve... Tem alguma coisa aí que não está funcionando muito bem, que como nós falamos na semana passada, do relacionamento disfuncional, do tóxico e também do relacionamento abusivo. Então, eu vou começar a falar. Posso falar, Odil? Você quer fazer alguma pergunta? Porque você sabe que eu começo a falar, eu não paro. É por isso que eu gosto de você. É porque você não para. Isso é ótimo. E quem não para é porque tem muito assunto, né? Gosta de falar. E esse lugar é por isso mesmo, para quem gosta de falar. Eu quero o seguinte, avisar para as pessoas que estão aí, que nós voltamos, né, para fazer essa live, para não repetir a live, mas dar continuidade. Ou seja, hoje nós vamos continuar falando de violência contra a mulher,
mas nós vamos falar sobre o perfil do agressor e o perfil Sim, da vítima, não é isso? E também sim, sobre alguns tipos de violência, né? sim. Nós vamos falar também dos estágios dessa Isso. vítima. O Então, que bora lá. acontece? Vamos Hum. lá. Vamos turbinar, vamos começar. Eu não estou colando, não, é porque eu já pontuei, aí eu já vou dizer que eu escrevi, senão eu vou voltar ao mesmo assunto. Nós Não, acho temos que não. alguns estágios de vítimas. E aí eu posso falar diante de um pouco de experiência que tenho. Algumas vítimas chegam até o consultório, que a gente chama de negação inconsciente, é quando essa vítima chega com uma série de questionamentos. Doutora, eu vim aqui porque eu estou ansiosa, eu estou com taquicardia, eu não durmo direito e alguma coisa não está bem. Eu preciso tratar de mim. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou fazendo bem. O meu marido diz que eu estou com problema e eu devo estar mesmo. Então eu estou chegando aqui porque eu preciso me cuidar. E aí vem essa vítima. E aí você fazendo a anamnese, né, que é o primeiro atendimento que a gente faz, nós enquanto psicólogos, e aí a gente vai começando a perceber que ela só traz nos atendimentos tudo relacionado ao relacionamento dela. Ou seja, você está ansiosa, você está com taquicardia, você está com pressão alta, você está com pânico, mas todos os assuntos abordados na terapia são relacionados à tua relação. E aí você começa a adentrar um pouco mais. Esse é o estágio onde a vítima tem uma negação inconsciente, onde ela não percebe que ela está vivendo um relacionamento abusivo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar aí. Você lê, porque você sabe que eu sou péssima para ficar vendo essas letrinhas aí embaixo. Agora, olha só, Cris, você está falando que atende. Qual o nome dessa entrada inicial? É atendimento tardio? Como é isso? Então, negação inconsciente. A Uma vítima negação chega consciente. para a gente como uma Ah, negação inconsciente. O que é essa negação inconsciente? Ela trazer para você diversas demandas, diversos sintomas físicos que fazem ela entender que ela está com um transtorno de ansiedade, porque ela não dorme, ela não come. Mas durante esses atendimentos, isso ela traz como queixa principal, tá? Mas durante os atendimentos, é percebido que toda a demanda dela advém do relacionamento. Que ela, de certa forma, ela não consegue atingir as expectativas do companheiro dela, do parceiro, do namorado. Então, ela precisa se tratar, porque ela precisa ser melhor para ele. Isso é a vítima que não tem consciência nenhuma de que está passando por um relacionamento abusivo. Temos também, aí eu vou dar um tiquinho que eu já falei, temos também a negação consciente, que ela não sabe o que está acontecendo. Mas ela não tem certeza disso, mas às vezes ela percebe que alguma coisa não está bem, alguma coisa está errada. E aí ela procura o psicólogo, né? E fala assim, ó, eu tô percebendo que eu tô num relacionamento e aí ele tá fazendo algumas coisas e eu não tô entendendo de que forma que ele tá fazendo, por que que ele tá fazendo, e isso não tá fazendo bem para mim. E aí muitas vezes essa mulher pede socorro à mãe. E aí chega na casa dessa mãe e fala: "Mãe, me ajuda, porque eu tô passando por isso, eu tô passando, ele tá me cerceando, ele não tá deixando que eu vá a determinados lugares, ele tá falando da minha roupa, ele tá começando a falar do jeito que eu me visto, que eu não consigo fazer nada. Me ajuda". E aí essa mãe move céus e terras para poder ajudar essa filha. E aí tira essa filha da casa. E aí, um belo dia, essa filha fala para essa mãe: Não, mãe, eu acho que eu falei demais. Eu não devo estar, eu devo
não devo estar falando coisa direita, porque ele não é assim. Eu acho que eu estou imaginando que ele está fazendo isso comigo. E aí, essa vítima volta, né? Que a gente chama que é a negação consciente, que ela nega, ela tem consciência que alguma coisa não está bem, mas ela nega essa consciência. É como se ela estivesse brigando com ela mesma em relação ao que ela está vivendo, tá? Nesse momento aí que você está me dando, já um item, um indício da personalidade dessa vítima, né? A negação, Sim, a confusão. sim. Isso que você está falando é interessante, porque quando uma pessoa tem pânico, ela primeiro Isso é um perfil. a pessoa sente uma taquicardia e diz: eu tenho que ir ao cardiologista, eu estou sentindo que eu vou morrer. Então, é uma confusão de sentimento e de emoção e de sintomas, na verdade é um grande equívoco, né? Ela está ali sendo maltratada, é tudo muito emocional, mas ela ainda assim não entendeu que isso Sim. advém de um relacionamento abusivo. Exatamente. E aí, por fim, a gente tem aquela vítima que tem consciência. É o estágio onde ela sabe que ela está numa relação completamente destrutiva, que não faz bem a ela, mas que mesmo assim ela não consegue sair. Por quê? Aí a gente vai entrar no perfil, né? No perfil subjetivo, né? Do abusador. Antes de falar do perfil do abusador, eu gostaria de falar também de alguns tipos de violência que esses abusadores eles usam, tá? Como estratégia. Apagou? Oi? Hum? Apagou? Apagou, de repente para mim apagou. Então, antes de falar do perfil, que aí vocês vão entender muito bem por que que essas vítimas são tão suscetíveis diante dessas estratégias e desses tipos de abuso que eles fazem. Os temas, né, são todos em inglês. Por que inglês? Porque os Estados Unidos é o país onde mais se investe nesse tipo de relacionamento abusivo, nesse tipo de violência, que é uma relação abusiva e ela é muito silenciosa. É difícil de você denunciar esse relacionamento abusivo? Sim, porque na maioria das vezes não tem violência física. Ele é bem silencioso. O que predomina nesse relacionamento abusivo é a violência psicológica, é a violência moral, também a violência sexual. Mas a violência física não é fator, não é algo predominante nesse tipo de relacionamento abusivo, tá? E aí a gente tem o negging. Então tá tudo em inglês, às vezes minha língua vai enrolar, mas vocês vão entender. O que que é o negging? O negging é algo tão pernicioso que o que que ele faz? Ele começa a reduzir a autoestima da vítima, né? Ele gera nela uma intenção de compensação. Ele faz uma crítica disfarçada. E eu vou te dar um exemplo. Isso acontece muito. Nossa, você era tão linda. Pena que você tá gordinha, né? Se você não tivesse gordinha, aí você poderia ser aquela mulher linda que você era antigamente, né? Isso é um tipo de abuso que a gente chama de negging. Ele é uma crítica disfarçada. Ele fala que você era linda, mas ao mesmo tempo ele te coloca para baixo. E nós sabemos que mulheres precisam se sentir atraídas, atraentes principalmente, até mesmo pelo corpo. E que qualquer fala que se tenha que ela tá gorda ou que ela tá com olheiras ou que ela tá com cabelo feio, isso já vai baixar a sua autoestima. Então ele começa a minar a autoestima dela, tá? Vai no ponto fraco, vai no ponto fraco, né? Aliás, Exatamente. eu tô achando que o agressor é um grande conhecedor de mulheres, né? Sim, mas é claro, isso a gente vai ver lá na frente. Mentiroso, não é isso? Assim, é tudo muito mais amplo, mas não tem como a gente ficar detalhando ponto a ponto de que
forma que eles agem. Então, é uma coisa muito superficial que eu estou falando para as pessoas, que as pessoas possam entender um pouco mais. Nós temos aqui o gaslight. O gaslight, isso é algo que acontece há muito tempo. Inclusive, tem um filme de 1940 que se chama Gaslight, que é exatamente isso. O que é o gaslight? É aquele tipo de manipulação que ele faz com que a vítima perca a percepção do que é real e do que não é. Ou seja, vou dar um exemplo. Eles estão numa relação onde ela fala: olha, eu não estou satisfeita dessa forma, eu não estou feliz assim. E aí ele fala: não, mas foi você que fez isso. Eu te amo. Você quer terminar com uma relação, mas eu te amo. É você que não me ama. E aí ela fala: não, é claro que eu amo. Eu estou mostrando para você a todo tempo que eu estou nessa relação. E aí ele fala: não, você não. Você está falando, você está colocando palavras na minha boca. Tudo isso ele fala. Ele fala que não ama. E aí tudo que ele fala, ele transforma como se a fala fosse dela. E aí ele elimina toda a percepção e o senso de realidade, que é o que acontece muitas vezes lá naquela negação consciente. Será que eu estou ficando louca? Será que realmente ele é isso tudo? Será que realmente ele faz isso tudo? Ou isso é fantasia da minha cabeça? Então ele começa a fazer com que ela não acredite naquilo que ela fala. Então ela acha realmente que tudo que ele está falando é verdade. Porque ela está sonhando, ela não está vivendo aquilo. Isso é extremamente manipulador. Porque ali ele consegue minar toda a percepção que ela tem. E aí nós temos o interrupting, que isso é algo que acontece muito, principalmente em programas de televisão, né, que a gente pode ver até pela internet. O que é o interrupting? É o homem interromper a mulher quando ela fala. Em várias entrevistas a gente vê, quando a mulher começa uma fala, ele vai lá e interrompe. É como se ela não tivesse capacidade de terminar aquela frase. E assim ele mostra para ela. Ela não consegue concluir um raciocínio. Ele vai lá e atrapalha. E o tempo inteiro ele faz isso. E isso é algo que a vítima começa a perceber e achar, junto com esses outros tipos de abuso, que ela realmente não tem capacidade. E aí, junto com o interrupting, a gente tem... Nossa, esse nome é muito difícil, eu tenho que ler. É mansplaining. Eles estão muito juntos. Por quê? O interrupting é ele interromper a vítima. Mas o mansplaining, além dele interromper a vítima, ele fala para a vítima que ela não sabe falar aquilo. Ou seja, além de interromper, ele critica. Não de uma forma velada, que acontece no interrupting, mas no mansplaining acontece de forma geral, de forma que ele fala: olha só, deixa eu falar que você não sabe falar isso não. Você não entende nada disso. Se você falar, você vai acabar atrapalhando o que as pessoas estão querendo entender. Você não sabe dizer nada. Isso é interessante porque, na verdade, esse conceito comportamental do agressor, ele é fragmentado, né? Fragmenta a ação do indivíduo, fica muito mais fácil. Exatamente. Ele vai por etapas, ele vai começando a minar a vítima aos poucos. Por isso que muitas pessoas falam que estão de fora. Como que ela não percebe? Porque ele foi feito de forma gradativa. De forma gradativa. Ele não simplesmente ele chegou no relacionamento e começou a fazer tudo isso. Poxa, porque se ele faz tudo isso, eu pensei: esse homem é maluco. Esse homem é maluco. Então, caramba, eu não vou me envolver nisso. Mas ele não, ele chega como um príncipe. E aí, nós temos também um outro abuso, que é uma forma dele mostrar completamente poder, que é o stalking. Não é nem o stalking, é o nossa, stealthing, é stealthing. O que é o stealthing? O stealthing
no ato sexual, ele sem o consenso da vítima, ele tirar a camisinha. Como demonstração de poder. Demonstrando que, por que você tem que usar a camisinha? Muitas vezes para engravidá-la, muitas vezes para passar doença venérea para essa mulher, que ele pegou de forma promíscua. Outro tipo também é ele trazer para a relação sexual, fazer coisas com essa mulher que não trazem prazer a ela, só a ele. Tipo, chamar uma outra mulher para essa relação sexual. Isso satisfaz a ele, mas não a ela. E aí ela se vê obrigada, para agradar o parceiro, a entrar numa relação dessa. E permitir, muitas vezes, que ela não se previna, que ela não use camisinha, que ela não use nenhum tipo de contraceptivo. E isso é a forma que ele tem de mostrar o quê? O poder maior, o poder supremo. Né? Porque ali na relação a dois, ali entre quatro paredes, ali existe a relação onde o homem quer ter poder total sobre a mulher. Onde a mulher tem que ser submissa àquele homem. E isso é algo que também acaba com a mulher. Nossa. E aí? Cris, você vai falando, vai dando ojeriza, vai dando nojo. É impressionante. Quando a Exatamente. gente. Esses três conceitos que você deu aí agora são violências verbais, não é Isso, isso? sim, não deixa de ser. E Porque a outra comportamental. além de ser comportamental, ela é verbal. Porque se ele interrompe uma mulher, ele está interrompendo o outro. Ele interrompe, além de interromper, ele diz para ela que ela não tem capacidade de concluir uma conversa. E corta ela no meio de conversa o tempo inteiro. Cala a boca, você não sabe. Você não sabe o que você está falando, fica quieta. Isso é uma forma de abuso. E aí, por fim, a gente tem o stalking. Não por fim, não. A gente tem o stalking. O que é o stalking? É aquele perseguidor que mesmo a mulher fazendo denúncia, ele assim ainda consegue perseguir. Ele fica cerceando todo o direito daquela mulher de ir e vir. E isso acaba trazendo problemas para ela seríssimos, que ela acaba ficando dentro de casa com receio de que se ela for a qualquer lugar, ele pode estar lá e fazer alguma coisa com ela. E, por fim, a gente tem o bullying, que a gente sabe que é uma crítica depreciativa da mulher, né? É o que tá gorda demais, o que é ridícula demais. Tira essa roupa, tu tá ridícula. E fica chamando o tempo inteiro a mulher de gorda, a mulher de feia, que a mulher não sabe comer, que a mulher come igual um porco. Então, assim, começa a rotular e, mais uma vez, o que acontece com essa estima dessa mulher? Só tende a cair. Mas isso é feito de forma gradativa. Por isso que as pessoas não conseguem entender e perceber que elas estão nesse relacionamento abusivo. Não é simplesmente a pessoa... E essas mulheres, elas são muito julgadas. Porque elas não conseguem sair. E os outros falam, gente, mas ela não está vendo que ele está fazendo isso com ela. E aí cabe ao profissional que está desse lado poder trabalhar essas questões. Porque Então, aí... Pode falar. nesse caso aí, Cris, bem, antes de falar o que eu quero falar, eu quero te dizer que tem dois homens aí ouvindo a nossa live, o Paulo de Brasília, que eu chamo de Paulinho, uma graça. Estou vendo a minha tia aí, essa fofa, que está sempre me acompanhando. Eu quero te dizer, as pessoas às vezes têm uma má interpretação dessa mulher, porque a impressão que se dá é que essa mulher é uma mulher muito permissiva. Mas, na verdade, não, ela está doente. Ela não consegue enxergar a Sim, dimensão de todas essas ofensas comportamentais e verbais, não é isso? Ela realmente sim. precisa ser acolhida, ser ouvida. Olha a Fátima, ser ouvida, porque ela não tem noção da repercussão Não, disso não, não tem. psicologicamente. E aí cabe a esse profissional que está do outro lado ter essa percepção, né? Não abandonar, não desistir,
Porque ali você está lutando contra um manipulador. Você não controla o manipulador. Às vezes a mulher acha que já sabe que está vivendo esse relacionamento abusivo e muitas vezes quer enfrentar esse manipulador controlando e ela perde. Porque ele não consegue controlar o manipulador. E aí a gente tem, assim, o perfil subjetivo. O que que é subjetivo? É aquele que você não tem como diagnosticar, né? São perfis que você não consegue enxergar, que ele não é diagnosticado por qualquer pessoa. Ele é diagnosticado, sim, por profissionais da área de saúde, né? Então, ele é muito assim, toda mulher, e aí é algo que eu vou falar que as pessoas podem se chocar, e aí eu falo que toda a mulher, ela pode se envolver num relacionamento abusivo. Toda mulher. O que vai ser de principal evidência nisso e que é fator primordial é que essa mulher seja estável emocionalmente. Porque se essa mulher for estável emocionalmente, centrada, saber e conhecer a si mesma, suas emoções, tudo aquilo que ela pensa de si, isso é lógico. Você tem a tua saúde emocional, você tem uma autoestima que ninguém consegue te atingir. A partir do momento que ela começa a entender isso, ela sai dessa relação. Mas ela precisa ter uma saúde emocional. Se ela não tiver, e aí, se ela tiver aquele perfil objetivo que a gente vai chegar lá, né? Isso fica muito claro que essa mulher vai entrar nesse relacionamento abusivo e não vai conseguir sair se ela não tiver ajuda. Nem sempre a família ela consegue ajudar, porque muitas vezes é a própria família que critica, até porque essa mulher ela é afastada da família. Por quê? Para que as pessoas, os familiares, não percebam que ela está passando por um relacionamento abusivo. Então, o máximo que esse manipulador puder fazer para que ele afaste essa mulher do ciclo de amizade dela, da família, ele vai fazer. Porque vai ficar muito mais fácil para que ele torne e faça com que ela só viva para ele. E essa dependência emocional, ela se transforma também numa dependência química, porque ela não se vê como uma pessoa só. Ela não consegue se enxergar sem aquele homem, que é da mesma forma das pessoas que são dependentes químicas, né? Que não conseguem ficar sem as suas drogas. Essa é a maneira que ele faz. Ele é muito sutil. Ele chega como um príncipe encantado, né? E a vítima, muitas vezes, ela é muito codependente. Ela precisa de alguém para que ela possa se agarrar, para que ela possa se sentir útil, para que ela consiga conquistar alguma coisa. Ela não acha que ela é capaz de conseguir qualquer coisa por si própria. Que ela tem que ter alguém para ajudá-la nesse caminho. Né? E isso o manipulador deixa muito claro. Ah, se não sou eu para te ajudar a fazer isso, quem é que ia estar aqui para te ajudar? Quem é que está aqui para te ajudar? Sou eu. E aí ela começa a codepender daquele homem. Porque quem vai me ajudar? E isso é muito claro, até mesmo nesses programas que tem o nome Quilos Mortais, onde você vê mulheres obesas com homens magros, mas que vivem nesse ciclo, né, abusivo, onde eles, de certa forma, facilitam com que essa mulher não emagreça, porque dessa forma elas continuam dependendo dele, e se elas perderem o peso, para que eles vão servir? Para nada. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. E outra coisa e outro fato é muitas mulheres que foram abusadas sexualmente na infância têm uma tendência muito grande a se envolver no relacionamento abusivo. Porque quando você é abusada, pode perguntar.
Você está falando de mulheres codependentes, né? Tem Exatamente. mulheres que são filhas de pais alcoólatras e elas acabam Sim, crescendo codependente de um outro homem alcoólatra. Ou seja, elas acabam tentando encontrar alguma coisa muito semelhante. Eu não sei sim. se na tentativa de tentar mudar o que elas não conseguiram mudar na paternidade, ou se realmente é essa dependência de homem hostil. Honestamente, eu não sei. A E, maioria das mulheres que são vítimas de relacionamento, de que tiveram sua infância, que viveram esse tipo de relacionamento de família inclusive, abusiva, elas têm uma tendência muito grande a se envolverem em relacionamentos abusivos, que foi a forma que ela aprendeu. Ela não sabe diferenciar, ela não sabe o que é bom, porque ela só teve isso na vida dela. Você pode ter esse tipo de relacionamento ou evitar. Você tem duas situações, mas isso vai depender de que forma essas informações chegam para você e de que forma você consegue fazer uma estrutura e fazer uma estruturação cognitiva. Por isso que a gente sempre fala em reestruturação cognitiva, que é desfazer tudo aquilo que ela aprendeu. E isso é um trabalho longo e é um trabalho difícil, porque é muito longo o trabalho de você fazer uma reconstrução cognitiva, né? Daquilo tudo que ela aprendeu e você falar, você aprendeu errado. E aí você não pode falar dessa forma, você aprendeu errado, que é mais uma vez é uma pessoa falando para ela que ela faz tudo errado. Então, o profissional que trabalha com isso jamais pode atuar dessa forma, falando e enfrentando e colocando toda essa incapacidade que ela luta. Porque essa mulher, ela se sente incapaz, ela se sente uma fracassada. Então, ela acha que ela não consegue fazer nada. Aí pega um profissional que, em vez de trabalhar de uma forma. E, na verdade, a gente tem que trabalhar pelas beiradas, né? Algumas, a gente pode até, em alguns momentos, dar algumas dicas de filme. Até no processo terapêutico, eu assisti um filme, geralmente quando eu encerro a sessão, né? E aí eu falo assim, agora encerrou a sessão, então, eu assisti um filme, e esse filme, assiste que você vai gostar. E aí ela assiste esse filme, e aí quando ela depara que muitas vezes nesse filme ela vivencia aquilo, e aí ela traz na próxima sessão, nossa, mas eu vivo isso, eu estou vivendo isso, me ajuda, porque eu não consigo entender por que que eu não consigo perceber. E pior, por que que eu não consigo sair dessa situação que eu tô? Me ajuda. E aí, o que que é importante? Você tem que ter suporte social, você tem que ter suporte familiar e suporte profissional. Você tem que ter um profissional que saiba acolher, que não esteja para criticar. Que isso acontece na própria sociedade. A própria sociedade critica essa mulher. É mulher de malandro. A mulher está vendo que o homem maltrata e continua com esse homem. É porque muitas vezes essa mulher acha que ela pode mudar esse homem. Ela tem aquela fantasia de que ela vai poder mudar esse homem. E quando ela começa a perceber que ela não consegue fazer isso, aí ela se sente mais fracassada ainda, porque ela coloca toda a culpa nela. Nunca a culpa é dele. E sim, sempre a culpa é dela. O fracasso é dela. A culpa é dela porque ela não conseguiu atender as expectativas desse marido. Porque o marido, muitas vezes, gosta de sexo e ela, particularmente, o sexo para ela é um complemento e aquele homem acha que sexo é a coisa mais importante do relacionamento e essa mulher tenta, muitas vezes, suprir isso dele e faz um esforço tremendo. Mas nesse esforço, ela também traz um sofrimento consigo, porque ela está querendo mudar a essência dela e a gente não consegue mudar a essência. A gente consegue mudar alguns comportamentos, mas a nossa essência a gente não muda. Então, por isso que é tão difícil. Pode falar. você está falando de uma terapia onde você trabalha a cognição, né? Ou seja, você devolve a inteligência para essa mulher, né? Porque ela tem Sim, essa capacidade de avaliar. Então, sim, você tá, a terapia feita com essa mulher seria a TCC, a terapia sim. comportamental Então, cognitiva?
Então, a minha base é a terapia cognitiva comportamental. Só que hoje a gente entende que uma terapia por si só, ela não se sustenta. Então, eu trabalho também com a terapia de aceitação e compromisso. Eu trabalho também com a psicologia positiva, porque, na verdade, ser feliz é uma habilidade. E a gente traz essas habilidades através da autoestima, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade. Então, uma terapia por si só não se sustenta. Você tem que criar um vínculo com esse teu cliente, com esse teu paciente, porque se você não criar o que a gente chama de rapport, não vai haver progresso. E a gente sabe que nesses casos é muito difícil, não é impossível, mas é difícil que essa mulher entenda que ela precisa sair desse relacionamento. Não adianta ela vir aqui e falar assim, olha, a gente precisa trabalhar o relacionamento porque ele é abusivo. Não vai. A mulher que vive um relacionamento abusivo, ela tem que sair desse relacionamento. Ela não tem que tentar fazer terapia de casal para consertar, porque ele não vai ser consertado. É aquilo que a gente viu na semana passada, do abusador nato e do abusador circunstancial. Né? E quais são as mulheres que são mais suscetíveis a entrar nesse tipo de relacionamento? São mulheres que têm baixa autoestima, são mulheres que são maternais, que querem sempre cuidar do outro, que sempre veem o melhor do outro. Né? São mulheres que são protetoras, são mulheres muitas vezes que são tão empáticas ao ponto de estar sempre se colocando no lugar do outro, mas num lugar que ela não tem que se colocar. E inventar sempre desculpas para isso. Ah, não, ele é assim porque a família dele era assim, porque ele foi maltratado pelo pai, ele foi maltratado pela mãe, ele viu a mãe apanhar do pai. E aí ela tenta inventar desculpas a todo momento de que esse comportamento dele é aceitável para ela porque ele viveu dessa forma. E que ela, com todo o amor que ela tem, ela vai conseguir curar. E que a gente sabe que um abusador circunstancial, ele vai ter que estar em tratamento para o resto da vida. O nato o nato eu não conheço nesses 20 anos que eu tenho de profissão, eu não conheço um abusador nato que tenha mudado. O circunstancial, ele tem que estar em tratamento para o resto da vida. A partir do momento que ele parar o tratamento, todo o ciclo dele volta. Então, assim, é algo muito complicado. É difícil? Agora, Muito. Cris, você falou da terapia de casal, mas Sim. tem também a terapia familiar. Sim, tem Nesse diferença. caso Tem aí, diferença. Tem tem diferença. diferença, não tem? Eu sou terapeuta de casal, eu sou terapeuta familiar. A terapia de casal é para trabalhar a relação entre os casais, sejam eles namorados, sejam eles amantes, sejam eles casados no papel, sejam eles que moram juntos. A terapia de família é quando há um disfuncionamento, ou seja, é uma família disfuncional. E aí vem para a terapia para você conseguir fazer com que essa família comece a funcionar de forma mais saudável. Né? É claro que muitas vezes você recebe na terapia familiar famílias completamente tóxicas e muitas vezes abusivas. Né? E aí, eu, particularmente, quando fecha o pacote de sessões, eu até paro, porque não tem como você na terapia familiar, eu até faço algumas intervenções que façam com que eles entendam e reflitam um pouco mais, mas aquele que é o abusador, ele começa a entender que as intervenções são diretas para ele, e aí ele mesmo cancela a terapia familiar. Né? Porque isso é uma técnica que eu uso geralmente quando eu percebo que é um relacionamento abusivo, exatamente para que ele não queira mais a terapia, porque acha que essa terapia não vai adiantar. Porque a terapia de casal também é uma forma dele manipular essa vítima. Não, você volta
porque eu vou fazer a terapia. A gente pode fazer uma terapia de casal. E eu aceito tudo direitinho. Tudo que você quiser, eu vou aceitar. Então, essas mulheres que sofreram muitos abusos na sua infância, que tiveram muitas perdas e que criaram muitas crenças dessas limitantes de incapacidade, né, de desvalor e de desamor, quando elas veem esse homem, esse príncipe aparecer na vida delas, muitas mulheres com transtorno de ansiedade, muitas mulheres com transtornos depressivos, quando encontram esse príncipe encantado que valoriza, que faz tudo por ela, que a leva a lugares que ela nunca pensou que fosse, que faz promessas, que coloca ela num pedestal. E a gente sabe que quanto mais alto, maior é o tombo. E é essa a função dele. Quanto mais alto ele colocá-la no pedestal, maior é o tombo. E aí essa mulher já está tão envolvida que ela acha que ela fez alguma coisa de errado para que ele mudasse esse comportamento. Agora, Cris, esse homem abusador, ele deve ter sido um abusador na infância ou abusado também, não sei, porque existe essa possibilidade dele ter sido vítima na infância e ser um Sim. agressor enquanto adulto, ou ser agressor na infância dentro de um colégio e levar essa violência para dentro de um relacionamento. Não existe essa possibilidade? Então, que é o abusador circunstancial, né? Que é aquilo que a gente falou, que ele viveu num lar abusivo, ele cresceu com esse comportamento aprendido e assim ele faz. Esse abusador circunstancial, na maioria das vezes, o seu abuso é direcionado para essa mulher. Muitas vezes, porque ele viu esse pai sendo abusivo com essa mulher, foi assim que ele aprendeu. E às vezes, ele não é abusivo com os filhos. O abuso dele é direcionado para essa mulher. Entende? E diferente do nato, tá? Diferente do Entendi. nato. Agora, Porque o Cris, nato é existe. aquele que já nasce assim. Já nasce assim. Então, esse que Já. já nasce assim, a gente poderia dizer que ele tem um certo grau de psicopatia, porque a psicopatia, Então, a ela é, psicopatia, né? ela é uma ausência total de sentimentos. Na verdade, o psicopata, ele tira de você tudo aquilo que importa para ele. Mas além dele fazer isso, ele goza de você. Ele debocha de você, né? Tudo que ele te encontra, ele vê você como um objeto e ele descarta, porque não tem valor para ele, porque se ele não tem sentimento, não existe qualquer tipo de valor para ele. Nós temos também o abusador que tem um perfil que é de transtorno paranoide, onde ele tem uma paranoia que a mulher está sempre traindo com outros homens. Ele cria essa crença de que qualquer ligação que ela receba, qualquer saída que ela dê, é para se encontrar com um homem. A gente tem também o narcisista. O que é o narcisista? É aquele onde tudo e todas as conversas têm que ser ele como foco. Então ele tem um ego tão superior e ele acha que é superior ao outro, que às vezes em muitas rodas de conversa, quando se falam de diversos assuntos, ele a todo momento tenta trazer ele como foco. E aí o que ele faz? Ele tira essa mulher dessas relações, né, de amizade e traz para dentro, apenas para dentro da relação, onde ele vai ser o principal assunto, onde ele é o cara. Você também tem o histriônico, né? Porque o histriônico, na verdade, é aquele príncipe com corpo escultural, né? E ele te conhece no dia e ele é muito focado na questão física, mas ele te conhece no dia. Oi, Dilmeire, tudo? Te conheceu o pai no dia seguinte, ele fala assim, oi, Dil, como é que você tá? Então ele se aproxima de você dessa forma, mas ele é muito focado na questão física. É claro que o psicopata vem também com esses traços narcísicos, né? Porque ele acha que ele é superior e que a mulher e o outro são brinquedos.
e podem ser descartados a qualquer momento. A partir do momento que ele acha que ele não é mais o foco, que ele precisa estar sempre no centro das atenções, ele coloca para fora. Ele extrai dela, o psicopata, ele extrai dela, goza dela, ele faz questão de fazer isso com ela. Né? Isso a gente Sim, vê né? muito, tem um filme chamado Dirty John, eu não sei, uma série, Dirty John, que ele realmente, ele viveu um relacionamento, ele viveu na infância uma relação completamente familiar abusiva, onde ele era maltratado. E o que que ele faz com as mulheres? Ele aparece como um príncipe, como aquele homem encantado que vai realizar todos os seus desejos, mas ele faz o quê? Ele começa a tirar tudo aquilo que é importante para aquela mulher. Elimina a relação dela com a família, com os filhos, ele tira todo o dinheiro dela. E ele prova isso para ela também muitas vezes. Então ali você tem um pouquinho de narcisista e de psicopatia, porque ele não consegue, ele não é empático, na verdade. Porque é uma coisa que a gente trabalha muito é a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. E essas mulheres que são empáticas, e hoje tem grupos, né, empáticos, que se fala que são mulheres que são altamente sensíveis, que se colocam a todo momento no lugar do outro, elas são muito suscetíveis a entrar num relacionamento abusivo. Porque elas acham que sempre tem um motivo para que ele haja dessa forma. Então ela sempre se coloca no lugar do outro e acaba ficando nesse relacionamento abusivo por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Você Agora, tem também. nós estamos chegando a 46 minutos. É. Então, eu gostaria do seguinte: as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, se elas quiserem que a gente encerre essa live para que ela fique no corpo do Instagram e nós voltemos, nós podemos fazer isso, porque da última vez nós encerramos antes de você concluir, estrategicamente, né, a intenção era, na verdade, manter essa live no lugar certo, porque senão ela vai para o IGTV e as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para acessar esse conteúdo. Agora, Sim. se as pessoas que estiverem concordarem em nós encerrarmos esse momento aqui e voltarmos, o que você acha? Bom, aí fica a critério de quem está assistindo. É porque eu aqui eu não tenho noção assim de quem está vendo, quem não está. Eu aqui não aparece nada para mim. Então eu fico assim, alheia. Aqui nós temos a Jovita, a Titi, o José, a Carla, o Paulo, a Rosilda, a Sheila, a Liliane, a Mari, a Belas, a Pri, a Cirlei, a Pici, Dilcimara. Então, essas pessoas estão aí te ouvindo. Eu acho que vale a pena, de repente, nós encerramos aqui e nós voltamos. Porque tem mais coisas aí que a gente precisa falar. Tem sim, tem sim, tem sim. Cláudia, nós vamos voltar, porque a conversa está muito boa. Só um momentinho.